Boa noite, queridas professoras. Vamos à nossa pré-aula dessa semana. Lição 12, Vitória pelo Poder de Deus. Essa lição de hoje é muito emocionante, as crianças vão amar. Mas, embora elas gostem da dinâmica e tudo mais, o nosso objetivo é levá-las a chegar mais perto de Deus, né? E que elas possam saber que pela fé e obediência podem vencer os obstáculos mais difíceis para a salvação. Nós queremos também levar a criança a sentir confiança nas promessas de Deus e o desejo de obedecê-lo. E ela deve responder com atitudes, obedecendo pela fé as ordens de Deus. Esses são os objetivos principais da nossa lição. E no Conquistando a Atenção, a proposta é uma dinâmica bem fácil, simples. Você vai fazer um chapéu para colocar na cabeça das crianças, faça do modelo que você encontrar mais fácil, aí na internet tem vários modelos, até chapéu de jornal, imitando soldado, eles vão se emocionar com isso, né? Mas você, professora, é livre para fazer, ou você trabalhar mesmo a dinâmica sugerida, que é você colocar a turma em fila e brincar de soldadinho. Então, o soldado tem que seguir sempre o seu capitão, tem que estar em ordem. Se o capitão mandar parar, ele tem que parar na hora. Se o capitão dizer sentido, ele tem que estar disposto. Vira à direita, vira à esquerda. Obedecer vozes rápidas de comando. O exército bem organizado precisa de soldados obedientes. E aí, depois que você fizer essa dinâmica, brinca com eles em volta, circulando a sala, atendendo a voz de comando e tudo mais, aí vocês digam que a história de hoje nós vamos ter uma experiência muito interessante com os soldados e algo extraordinário. Contando a história. É muito forte, é muito grande. Ai, que medo! Nossa, que fortaleza! Que muralhas grandes! Sabe quem estava dizendo isso? O povo de Israel. Estavam diante dessa cidade, depois que atravessaram o Jordão, essa seria a primeira cidade que eles precisariam passar para poder continuar a viagem e conquistar toda a terra de Canaã que Deus havia prometido para eles. Deus havia prometido a terra de Canaã porque era deles. Desde que Deus os retirou da terra do Egito, eles sabiam que iriam para essa terra de Canaã. Esses moradores dessa cidade de Jericó eram homens malvados. Deus já tinha dado várias chances para eles se arrependerem, mas não queriam saber de Deus. Eles adoravam ídolos e eles ficaram sabendo que Deus tinha aberto o Rio Jordão, que o exército de Israel já havia vencido outras cidades, outros reis importantes, mas eles ficaram ali decididos a não deixar o povo de Israel entrar na terra deles. E começaram a fazer maldades, tudo que os deuses deles de pedra e de ferro e de pedra e de barro diziam que pediam, né? Porque pedra e barro não fala, né? Eles faziam pensando que assim, agradando o Deus deles, eles iriam vencer o povo do Deus do céu, do Deus verdadeiro. Josué era um homem corajoso, de guerra, mas ele procurou a Deus porque ele viu que a situação ali era complicada. Ele escolheu 2 rapazes fortes e corajosos e pediu para eles irem bem para um lugar bem difícil, escondidinho lá, dar uma espiada lá melhor para ver se achava algum lugar mais fácil por onde eles pudessem vencer a batalha. Mas Josué foi pedir a Deus que Deus o orientasse como que ele poderia vencer aquela guerra. E esses 2 jovens foram. E esses 2 jovens foram com muito cuidado, disfarçado, entraram na cidade, olharam por tudo, só que
Algumas pessoas ficaram desconfiados deles, acharam eles um pouco diferentes dos moradores da cidade, e aí começaram a persegui-los. E aí eles entraram numa casa e pediram ajuda. E sabe o que aconteceu? Uma moça chamada Raabe os acolheu dentro de casa, escondeu e disse para eles: olha, eu creio no Deus do povo de Israel. Eu tenho ouvido muitas notícias bonitas. Ela não acreditava naqueles deuses de pedra, de barro, não. E aí ela disse: oh, venham aqui que eu vou ajudar vocês. Eles se esconderam lá e aí ela os ajudou a descer pelo muro. Um muro gigante. Vocês vão ver daqui a pouco a muralha gigante onde eles conseguiram descer. E ela os ajudou, só que fez eles prometerem uma coisa. Olha, quando vocês vierem para destruir essa cidade, por favor, me protejam. Eu protegi a vocês, eu creio também no Deus de vocês. Me protejam. Prometam que vocês não vão me destruir, eu e minha família. E ela desceu os dois espias por uma corda vermelha. E aí foi soltando aquele negócio muito alto, até que eles chegaram lá no lugar seguro e escaparam. E aí ficou combinado de que eles disseram para ela: só que ó, esse cordão vermelho você não pode tirar daqui, porque ele é um sinal que essa é a sua casa, para quando os soldados vierem aqui não prejudicarem vocês e não atacarem vocês e não destruírem vocês. Quando os jovens chegaram no acampamento, conversaram com o líder Josué e disse: olha, a cidade realmente é muito forte, é muito poderosa. E Josué já sabia, quando tem algo difícil, só Deus pode resolver. É assim na nossa vida também, crianças. Quando a gente tem alguma coisa muito importante para resolver, quando o papai e a mamãe têm um problema muito sério ou precisam de uma ajuda muito grande, é a Deus que devem buscar. E Josué buscou a Deus. E Deus deu a Josué umas ordens um tanto estranhas. Mas o povo estava disposto a obedecer às ordens de Deus, por mais estranha que pudesse parecer. Vamos ver que ordens estranhas eram essas? Eles não foram falando tudo para o povo, tudo de uma vez. Ah, não. As coisas de Deus tem que ser tudo organizado. E na manhã seguinte, Josué reuniu o povo e deu todas as orientações. Na manhã seguinte, então, Josué os organizou. Primeiro iam os guerreiros escolhidos, aqueles mais corajosos, mais fortes, né? Em seguida, os sacerdotes tocando trombetas. Depois, a arca de Deus carregada nos ombros do sacerdote. Lembra aquele sacerdote com a roupa branca, bem organizado, né? E, por último, o exército israelita marchando em perfeita ordem. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. Como as crianças treinaram lá no Chamando a Atenção. Lembra, professores? Então, eles vão entender, né? Então, depois vinha a arca, né? Como nós dissemos, e o exército vinha bem organizado, cada tribo com a sua bandeira. E outra coisa muito importante, ninguém podia falar nada. Eles tinham que ficar em silêncio, perfeito silêncio. Eu me lembro quando eu era professora de educação infantil, nós falávamos para as crianças, né? Hora do silêncio. Zíper na boca e chave no bolso. Você pode brincar isso com as crianças também. Hora do silêncio. Fecha a boca e esquece. É obedecer, é silêncio. E aí, eles deveriam marchar em silêncio. Quando o povo lá da cidade, de cima do muro, viram aquele movimento, acharam estranho, porque era muita gente ali, dando uma volta na cidade, marchando em perfeita ordem e em total silêncio. Ninguém podia falar
nada. Vejam como é importante a obediência. A gente precisa ser treinado também a obedecer. Hora de silêncio, hora de silêncio. Aqui a professora diz, hora do silêncio, vamos ouvir a nossa história de hoje. Todo mundo fecha a boca, abre os ouvidos, ora a Deus e pede para entender bem a história. O povo que morava dentro da cidade achou aquilo estranho. Eles dando aquela volta na cidade, sem dizer uma palavra. Depois voltaram para o acampamento. No dia seguinte, os soldados, os sacerdotes, fizeram novamente aquele desfile em volta da cidade. E o povo da cidade foi procurar os seus deuses lá para tentar resolver e tentar entender o que estava acontecendo. Mas o povo de Israel continuava marchando em silêncio. Segundo dia, terceiro dia, quarto dia. Se você tiver com as crianças preparadas para fazer essas voltas, você faça isso dentro da sala de aula. Você vai estar com a tua maquete dos muros de Jericó em cima da mesa e as crianças dão uma volta como se fossem os soldados no tempo do povo de Israel. Já já eu vou te mostrar a maquete e quando vai chegar a hora H da ordem final de Deus. Professora, eu preparei essa maquete seguindo o modelo enviado com uma caixa de papelão. Fiz essa arte, eu não sou muito boa em artes manuais, mas procurei fazer o mais parecido possível. Aí você pode argumentar com as crianças, olha, tinha uma árvore bem grande lá embaixo, mas essa árvore não alcançava a muralha, não adiantava eles tentarem subir. E lá em cima existiam soldados escondidos atrás dessas muralhas, também pensando em se defender, soldados do exército de Jericó, né? E aí você vai dizer para as crianças, vai fazer toda aquela emoção com os seus alunos, dizendo que os soldados estavam dando uma volta, 2 voltas, 3 voltas. Quando chegar na 7ª volta, eles estavam em silêncio até aquela hora, né? Quando chegasse naquela hora, eles iriam tocar as trombetas e gritar, o Senhor nos entregou a cidade! E aí, assim, naquele momento em que eles fizerem este sinal, aí é o momento de você fazer com que a cidade caia. Eu preparei aqui, e a ideia é colocar um elástico. Eu adaptei um elástico antigo que eu tenho aqui, e você pode pegar na hora, corta, e as muralhas vão cair. Você vai ver. Você pode combinar com algum auxiliar seu, certo? Ou combinar com as crianças. Crianças, a hora do grito, todo mundo fecha os olhos, porque é a hora que Deus vai agir. Aí você pede para alguém, discretamente, cortar o elástico e fazer com que os muros caiam. Aquela torre forte, uau! Tudo caiu, certo? Exceto a casa da Raabe. Aí você vai ter a casa da Raabe aqui com a fita vermelha para dizer que só a casa dela não caiu, porque os muros caíram todos. Ao toque da trombeta, ao grito do povo de Deus, aquela grande cidade veio ao chão. Anjos invisíveis estavam ali trabalhando para o povo de Deus. Então, professoras, essa parte é um momento assim, de muita emoção e você deve levar para as crianças essa emoção de como a obediência levou a essa grande vitória, né? E caminhando em silêncio, seguindo estritamente, passo a passo, as ordens de Deus. E aí o agir de Deus foi maravilhoso, destruindo aquela cidade e preservando a casa de Raabe. Eu não dei conta de terminar a maquete com a casa da Raabe, mas até sábado a gente dá conta. E você prepara aí, que vai ficar legal. E essa maquete eu fiz seguindo o passo a passo enviado pela Rose. A gente pode colocar para você aqui também. Não é difícil, você trabalha com uma caixa e vai dar tudo certo, tá bem? Agora, o mais importante de tudo isso é nós levarmos as crianças a confiar em Deus. Não há cidade grande, não há muro forte, não há nada grande, não há problema gigante que Deus não tem capacidade de resolver. E Ele tem. Nós precisamos ter fé e obedecer como Josué
e o povo obediente conseguiu e obteve a vitória. No Revisando, o manual sugere que você use as figuras da página 71 e eu vou te mostrar o que eu imprimi e preparei, e que as crianças usem tijolos colocados numa placa de metal com ímã ou mesmo papel, e à medida que eles vão acertando as perguntas, você gira a seta e eles vão tirar quantos tijolos estiver apontado ali na dinâmica, né? Na figura da dinâmica. Essa é a figura que consta no manual do reloginho, que eles vão girar para ver quantos tijolos eles vão remover à medida que eles vão respondendo as perguntas do Revisando, né? Aí é só mexer na setinha aqui para ver quantas figuras eles vão remover. Eu adaptei aqui com um carretelzinho que eu tinha aqui embaixo, e você use aquela bailarina ou um alfinete, alguma outra coisa que você tem aqui. Eu estou usando os mesmos tijolos que eu vou usar para o memorizar, certo? Eu usei o verso deles, aí você usa como você tiver mais facilidade. Até com papel mesmo você pode fazer colocar os tijolinhos aqui sobre a mesa, e aí você vai tirando a quantidade de tijolinhos que indicar no reloginho. O Aplicando sugere que você use outros tijolinhos, onde você vai escrever palavras importantes de atitudes e comportamentos que a criança precisa vencer. Nós temos também as nossas muralhas, os nossos problemas a vencer, de nós mesmos. E aí as palavras sugeridas são desobediência, ira, ciúme, egoísmo, medo de escuro, medo de cantar na igreja, de lá na frente falar da palavra de Deus, medo de contar aos outros a historinha que aprendeu, medo de as pessoas zombarem de você por você ser cristão, né? Preguiça de ajudar a mamãe. Isso são tijolos de uma muralha que nós precisamos destruir. Então, você pode fazer isso com caixas de fósforo, aí você imprime ou escreva num papel que você embrulhou essa caixinha, essas palavras negativas, lembrando as crianças que nós temos que vencer essas atitudes negativas. Temos que vencer a desobediência, vencer o ciúme, vencer o egoísmo, essa coisa de querer ser o primeiro, de querer tudo para si, né? Então, são as muralhas que nós temos que vencer também. Mas o mais importante de tudo isso é que com Deus nós podemos vencer. Isso é o mais importante. A vitória vem do Senhor. Para memorizar, nós vamos abrir a Bíblia e ler para as crianças em Hebreus, capítulo 11, verso 30, o que está escrito sobre as muralhas de Jericó. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Foi pela fé, porque eles não botaram a mão no muro. Eles, pela fé, obedeceram, dando a primeira volta em silêncio, dando a volta durante 7 dias. Foi pela fé. Eles creram nas ordens que Deus deu a Josué, mesmo que parecesse meio estranha. Como que nós vamos vencer uma cidade só com trombeta e só com grito? Foi pela fé. E aí vocês voltem a dizer que pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados por 7 dias. E aí você vai fazer os gestos, né? Para ilustrar esse verso, né? Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados por 7 dias. Hebreus 11, verso 30.
Outra sugestão dada pelo manual para o memorizando é essa. Você escreve os versos e coloca em tijolos, tijolos dos muros de Jericó. Começa lá embaixo, começa onde abre aspas. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados por 7 dias. Hebreus 11, verso 30. E aí você depois derrube o muro, né? Ou escolhe uma criança para destruir o muro, e aí uma equipe vai lá e vai montar o muro com o verso na ordem. Aí você marca o tempo. Depois chama uma outra equipe para ir montar o muro com os versos, as palavras todas em ordem, formando o verso para memorizar. No Contando aos Outros, a sugestão é você escrever o verso bíblico, esse mesmo que eu escrevi em tijolos, que eu montei aqui com papel. Você pode fazer em caixinhas de fósforo, né, encapadinho, bonitinho, e as crianças devem levar isso num saquinho bonitinho e pedir para, quando ele for contar aos outros, ele explicar como que foi a história, né, dos muros que caíram, e você trabalhar com eles o transmitir a palavra de Deus sempre a outros, né, contando a outros. E eles mesmos vão gostar de brincar, de montar o verso para memorizar em casa, com os priminhos, com o irmão menor, para contar o que ele aprendeu na escolinha. Então esse exercício é muito interessante. E aí essa história tem uma música linda, que todos já conhecem, né? E você pode utilizar para fixação do conteúdo, para apresentação na igreja, né? Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas cairão. E aí essa letra é fácil de encontrar na internet, se você conhecer, ou uma outra música que mostre que a vitória está em Deus, está na fé em Deus, uma fé que leva à obediência. Que Deus nos abençoe. Amém.